Bom, nós somos contrários à retirada de pauta desse projeto, porque essa ideia chegou até mim, inclusive, por membros da Polícia Militar de diversos estados. Os próprios policiais militares, por exemplo, lá do meu estado de Goiás, se ressentem de verem efetivos da Polícia Militar sendo empregados para fazer a fiscalização do cumprimento da liberdade condicional. Então, vou particularizar para Goiás, mas a gente pode extrapolar isso para todo o país. A lei estadual que trata dos cargos da Polícia Militar, presidente, lá no meu estado de Goiás, habilita ou autoriza o governo a contratar 30 mil policiais. No final, eles contrataram 12 mil policiais. A Polícia Militar de Goiás faz um trabalho excepcional, mas o efetivo é reduzido. Em diversas oportunidades, diversas cidades, existem inclusive mais guardas municipais, por exemplo, do que policiais, né, militares, que fazem um trabalho muito bom. Agora, quando se desvia parte desse efetivo para fazer o papel que deveria ser tratado especificamente por uma função, até por causa das especificidades que se tem no cumprimento desse tipo de medida, acontece que você diminui ainda mais esse efetivo da Polícia Militar. Se você fizer isso com qualquer outra instituição, você vai afetar o bom andamento. Nós somos a favor da reforma administrativa, queremos aprová-la o mais rápido possível. Existem alguns ajustes a serem feitos no texto da reforma, pequenos ajustes, mas votaremos a favor, com certeza. Estamos alinhados nesse sentido com as palavras do deputado que me antecedeu, mas peço a compreensão dos pares aqui para esse projeto, porque ele não cria um cargo específico. Então, não há criação de cargo aqui. Essa criação de cargo, até por ser de iniciativa privativa do chefe do Executivo, nos diversos âmbitos, não poderia ser tratada aqui, particularmente nessa comissão que é a guardiã do controle prévio de constitucionalidade no nosso país, no âmbito aqui da nossa Casa Legislativa. Então, jamais proporia um projeto que fosse inconstitucional nesse sentido. Então, ele não cria cargo público, mas ele cria uma função, né? Aliás, ele estabelece uma possibilidade para que estados e para que a União, se julgar conveniente, crie, então, essa função esse cargo, né, depois de oficial de liberdade condicional, para que ele venha fiscalizar e para que nós tenhamos mais efetividade no cumprimento desse tipo de medida, que hoje em dia, na verdade, ou é fiscalizada desviando-se efetivos de outras instituições, ou simplesmente não é fiscalizada. Então, se de um lado, né, as duas soluções são muito ruins, se desvia efetivo para fiscalizar da Polícia Militar, por exemplo, no nosso estado, como Goiás, em que há um déficit já bem caracterizado de 18 mil policiais, você diminui ainda mais o policiamento ostensivo, né, o cumprimento das missões da Polícia Militar, que são muito importantes. E se, de outro lado, você simplesmente não fiscaliza, você fragiliza completamente o nosso sistema penal e, de uma maneira tácita, revoga dispositivos do nosso Código Penal ou da Lei de Execução Penal que tratam aí a respeito dessa possibilidade, né, do livramento condicional. É nesse sentido, então, presidente, que eu faço apelo aos pares, né, encaminhando aqui não a retirada de pauta, para que a gente possa, primeiro, ouvir o relatório que foi feito pelo competente deputado Marcelo Freitas e que vai ser lido pela deputada Grace, para que depois, provavelmente, vai haver um pedido de vista e, ao longo desse tempo, a gente vai ter possibilidade de discutir, de aperfeiçoar o texto, se for o caso, mas não podemos nos furtar de discutir um tema tão importante, e é nesse sentido que eu faço um apelo a todos para que esse item seja mantido na pauta. Eu quero esclarecer mais uma vez que esse projeto, embora trate de uma função, embora trate de competências, ele não cria objetivamente um cargo, ele não cria cargos na administração pública. Não poderia fazê-lo porque é um projeto de lei de iniciativa parlamentar. Então, até em função do que prescreve o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A da Constituição Federal, é de iniciativa privativa do presidente da República e, pelo princípio da simetria, também dos governadores, a criação de cargos, funções, empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. É nesse sentido que o projeto, então, não criando cargos, mas tratando, sim, da responsabilidade do que um futuro
né, caso os chefes do executivo, nas diversas esferas, queiram criar, ajustando as necessidades da sua realidade local, regional, e no caso da União, a realidade nacional, se o presidente da República vier a entender que é uma medida correta, então aí sim, o presidente da República ou os governadores, nesse segundo caso, no âmbito das Assembleias Legislativas, podem vir a propor um projeto de lei e que já vai ter, então, caso aprovado e criado o cargo e provido o cargo de oficial de liberdade condicional, já vai ter um amparo na lei de execução penal sobre a sua responsabilidade. Acrescentar só um ponto específico para somar o debate, presidente. A grande verdade é que nós observamos que no Brasil hoje há todo um sistema de justiça criminal que vai desde a prisão de um determinado investigado até a sua condenação pelo Poder Judiciário e, no entanto, no momento mais essencial do cumprimento da pena, nós deixamos de exercitar bem essa função. E aí o projeto ele tem um propósito de simplesmente criar uma função e não um cargo de alguém que vai acompanhar um momento essencial do cumprimento da pena, que é o livramento condicional. Para se ter uma dimensão da relevância do projeto e da necessidade de se alterar o artigo 132 da LEP, cerca de 7 em cada 10 presos voltam a delinquir, especificamente, Major Vitor Hugo, porque não há o acompanhamento de um oficial da condicional. Então, por esse motivo, esse projeto ele é essencial para trazer à baila de nosso ordenamento jurídico uma nova função que poderia perfeitamente ser executada, por exemplo, pela Polícia Penal, sem a criação de novo cargo, por exemplo, pela própria Polícia Militar, sem a criação de novo cargo, mas desde que isso venha claramente estabelecida na nossa lei de execução penal. Então, por esse motivo, o projeto é absolutamente relevante e vai permitir que o cumprimento da pena em nosso país atenda à sua função social, que é de fazer com que aquele preso volte a delinquir porque teve, quando do seu livramento condicional, um acompanhamento efetivo por parte do poder público. Então, já de antemão, eu parabenizo o autor do projeto e me somo à sua ideia nesse sentido de que realmente o projeto vai contribuir para o ordenamento jurídico brasileiro.